Top 5 fundos imobiliários para maio de 2024. Montei aqui uma pequena carteira aí diversificada de fundos imobiliários que podem ser uma opção de investimento para o mês de maio agora em 2024. E durante esse vídeo, onde eu vou mostrar para você cada um dos fundos imobiliários, explicar a dinâmica de cada um deles, eu quero falar um pouco também sobre a nossa economia, né? Como que nós estamos aí economicamente falando e para onde que o Brasil vai, qual é o impacto dessas mudanças econômicas no Brasil diretamente aí nos fundos imobiliários, tá? Então, sem mais delongas, estamos aqui com o HGCR11, né? Nosso primeiro fundo imobiliário é um fundo de recebíveis imobiliários. E por que eu trouxe aqui o HGCR11? Recentemente a Selic vem caindo muito, o que fortalece os fundos de tijolo e de logística e não fortalece muito os fundos de recebíveis. Entretanto, esses cortes na Selic, eles estão muito acelerados, né? E qual é o impacto direto que essa decisão mal tomada dos cortes na Selic tem na nossa economia? Uma inflação mais alta, tá? Então o HGCR11 deve se beneficiar dessa inflação mais alta ao longo de final de 2024 e também 2025, tá? Então vale a pena você já se posicionar nesse fundo imobiliário que hoje está custando aqui R$ 104,80, né? Teve uma mínima aqui de R$ 101, depois foi para uma máxima de R$ 108,35 e está pagando uma média de 11% de dividendos, tá? No gráfico aqui de 5 anos, podemos ver aqui a correção daquele período ruim que nós vivemos, né? Depois ele se manteve uma média bem considerável, né? Você teve essa média aqui, ó, de preço, ele não superou essa linha e nem caiu abaixo dessa, tá? Então ele ficou numa média de preço basicamente aqui entre 101, né, e 108 reais que ele se manteve, e hoje ele está nessa média claramente aqui em R$ 104,80, tá? Esse fundo imobiliário hoje, ele tem um P/VP muito bom, né, de 1,03, ou seja, ele deveria estar custando R$ 101,38, ele está levemente valorizado aí com um prêmio aí de aproximadamente R$ 3 por cota, tá? Ele tem em caixa 46 milhões, que é um bom valor. Tem um bom número de cotistas também, de 102.386 cotistas, tá? E aqui a liquidez média diária dele é excelente, que é acima de 3,60 milhões de reais por dia, tá? A distribuição média de dividendos dele é tranquila, não tem muita alteração, a não ser naquele período mais complicado economicamente falando, né? Que foi ali o período da pandemia, né? Aqui em 2022 ele teve uma média bem tranquila, ele começou aqui um pouco mais baixo, depois ele veio ganhando força, tá? Já em 2023 foi ao contrário, né? Porque você começou a ter os cortes aqui, ó, na taxa Selic, ele caiu bastante aqui até agora o começo de 2024 e deve voltar a subir aí ao final do ano com uma sinalização de uma inflação mais alta por conta dos cortes, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, mal feito aí na Selic. A Selic deveria cair sim, mas de uma maneira mais branda, né? Não tão forte assim, por isso que vai impactar, nós teremos uma inflação sim mais alta, infelizmente voltaremos uma Selic aí acima dos 2 dígitos, né? A partir de 10% ao ano, 11% e assim em diante, né? Descendo aqui, nós temos aqui quem está por trás desse fundo, né? Que é a Credit Suisse aqui como administrador, tá? Ele é um fundo de papel, né, com gestão ativa. Eu sempre recomendo somente fundos de gestão ativa, né? Então é um fundo aí ligado à CRIs, majoritariamente à CRIs. Alguns vídeos aqui o patrimônio dele que vem crescendo, né, gradualmente aqui ao longo dos anos, né? Não vou entrar nessa parte de resumo, senão vai ficar muito extenso a avaliação, mas algumas informações aqui de valores, né? E aqui os FIIs que ele tem em carteira no portfólio. Aqui o portfólio por segmento, temos aqui agências bancárias, indefinido, papéis, que é a maior porção aqui, em conjunto com shoppings, né? Que ele está bem exposto a shoppings aqui. E também temos, obviamente, os CRIs, que ele vai citar cada um dos CRIs. E logo abaixo é muito importante quando você vai realizar a primeira aquisição de um fundo imobiliário e para a manutenção da sua carteira também, você entrar aqui no relatório gerencial, tá? É de extrema importância você abrir esse relatório gerencial e conferir aqui as informações sobre esse fundo, tanto essa tabelinha resumida aqui sobre a atuação do fundo, tá? Quanto aqui
outros fatores, para onde o fundo vai, como que ele está economicamente falando, a parte da gestão também, qual que é os planos aqui da gestão da Credit Suisse para esse fundo imobiliário, né? Então você compreender para onde que ele vai e se vale a pena, de fato, você incluir ele na sua estratégia de investimentos, na sua carteira de fundos imobiliários, tá? Então esse aqui é o nosso primeiro fundo imobiliário. O segundo é o MAL11, é um fundo que eu gosto há muito tempo, eu tenho ele em carteira também. É um fundo de shopping, né? Ele caiu um pouco aqui nos últimos 30 dias, porém em 5 anos ele saiu aqui de aproximadamente R$60 numa mínima histórica aqui do fundo, tá? Chegando hoje em R$114 e subindo. Ele está numa tendência aqui de alta, né? Uma tendência, vou deixar em verde, ó. Ele está em uma tendência de alta, ele continua em uma tendência de alta, né? E pode se valorizar um pouco mais aí ao longo de 2024. Porém, o que chama a atenção desse fundo imobiliário não é de fato só a valorização da cota, né? Mas sim a distribuição de dividendos, que também não é muito alta, porém é muito estável. Se você pegar aqui os últimos 5 anos, né? Você vai ver que são blocos, tá? Tirando aquele período ruim ali da pandemia, obviamente, tá? Você vai perceber que são bem concisas, tá? As distribuições de dividendos. Então você não tem uma oscilação muito grande, ele traz mais tranquilidade, mais estabilidade para a sua carteira de fundos imobiliários, tá? Ele é um fundo aqui de shopping, administrado pela Plural, banco múltiplo aqui, gestão ativa, obviamente, né? Ele tem um tipo de renda pela Ambima, basicamente ele paga aluguéis mensais com segmento de shopping, né? E ele tem uma carteira muito bem diversificada, tá? Patrimônio também crescente, né? Obviamente, o que sempre deve ser considerado na hora de adquirir um fundo imobiliário, um patrimônio crescente. O fundo está crescendo de modo geral, mais alguns dados aqui econômicos, né, e tudo mais. Aqui o portfólio dele que é bem distribuído, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Bahia, né? Ele tem shoppings em vários locais, tá? E é importante você sempre analisar o relatório, analisar a questão da distribuição regional do fundo, se ele não está extremamente concentrado em uma região apenas, que isso pode trazer um certo risco para o fundo imobiliário. É interessante ele ter uma diversificação regional também, tá? E sempre analisar aqui o relatório gerencial, que nesse caso está na segunda página aqui, o relatório gerencial. Você vai abrir ele e vai analisar de modo geral todo o relatório, que a gestão inclusive do MAL11 é feita pela Genial, tá? A administração é uma plataforma, uma empresa, já a gestão é a Genial, tá? Então você tem que conferir todos os dados aqui e compreender qual que são os próximos passos desse fundo imobiliário. Para ajudar na compreensão sobre o mercado de fundos imobiliários, eu montei um e-book gratuito, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição, é o primeiro link aí, e também eu tenho um curso completo que é bem baratinho, que vale super a pena você conferir, contendo tudo que você precisa saber sobre o mercado de fundos imobiliários, tá? Desde a avaliação a como montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários, cujo qual você consegue potencializar em muito os seus lucros ali sem correr um risco exagerado, tá? Então o nosso segundo fundo imobiliário é o MAL11, partindo aqui para o terceiro fundo imobiliário, o MXRF11. Esse que hoje é o fundo imobiliário mais, assim, conhecido do Brasil, né, no Brasil, com o maior número de cotistas, e que grande parte do sucesso desse fundo imobiliário está atrelado aqui ao preço da cota, que é de apenas R$10,43, com um ótimo dividendo também de 11,60% ao ano acumulado, tá? Nos últimos 5 anos, ele vem oscilando bastante de preço. Quando ele estava nesse topo aqui, ó, de R$11, 11,12, né? Chegou aqui em 11,12, eu não recomendei a compra dele, falei que ele estava muito esticado o preço. Já no preço aqui, algo próximo de 10,26 aqui, 10,30, já é um preço muito interessante para o MXRF11. Hoje, ele está com o preço sobre VP um pouco esticado ainda, um pouquinho esticado, mas já vale a pena a aquisição do mesmo, tá? Se ele cair um pouco mais aqui para 0,5 ou 0,4 fica melhor ainda, tá? Então você pode ficar de olho nesse fundo. Ah, Leonan, não quero comprar ele agora. Fica de olho nele. Ele caindo aqui para 0,5 ou 0,4 já é interessante considerar uma aquisição, até porque o valor patrimonial dele deveria ser, considerando o cálculo do valor patrimonial dividido pela cota, ele deveria estar custando R$ 9,84. Porém, por ele ser um fundo robusto e que ele é muito considerado dentro do mercado, os investidores topam pagar esse prêmio, né? Em caixa aqui ele tem 444 milhões de reais, ótimo caixa, nem tem o que discutir, e o número de cotistas também nem tem o que dizer, né? 1,088, 1 milhão, né, e 88 mil
cotistas, tá? Liquidez maravilhosa de mais de 10 milhões por dia, tá? E o último rendimento foi de 10 centavos, o que significa que, né, aproximadamente 0,9524% de distribuição nos últimos anos aqui. Ele também teve uma distribuição que vai oscilando, ela vai compensando alguns meses distribuem um pouco mais, outros um pouco menos, outros bem menos, depois ela vai compensando aqui essa distribuição. Claro que os cortes na Selic tiveram impacto aqui no MXRF11, né, um leve impacto aqui, tá? Ele desceu um pouco mais agora em 2024 e deve subir ao final do ano, começo do ano que vem também, tá? Essa distribuição de dividendos por conta da inflação, como eu já expliquei. Ele é um fundo híbrido, né? Aqui administrado pelo BTG Pactual, porém gerenciado pela XP, tá? Gestão ativa, fundo de papel, focado em CRIs, né? Patrimônio sempre crescendo, é um fundo que está em expansão constante, deve continuar crescendo por conta de ser aí uma das principais escolhas por parte dos iniciantes em fundos imobiliários, pela questão do preço da cota, né? Por muitos investidores falarem aí ativamente sobre o MXRF11, ele acaba sendo uma das primeiras escolhas. Não é o melhor fundo imobiliário hoje, inclusive o último fundo imobiliário apresentado nesse vídeo aqui é melhor do que o MXRF11 na minha opinião, tá? Aqui tem um portfólio dele, são fundos imobiliários, né? Ele é híbrido, ele tem vários tipos de ativos, né? Tem desde fundos imobiliários, tem aqui imóveis e terrenos, ele também tem CRIs, obviamente, né? Papéis aí, e também outros fundos, tá? Tem esse e outros, na verdade, dentro do MXRF11, algumas ações relacionadas e, claro, sempre analisar o relatório gerencial, abre ele, dá uma olhada, né? Inclusive aqui, ó, XP, tá? Como eu falei, ele é gerenciado pela XP. A XP deixa os dados relevantes à esquerda e aqui uma certa explicação aqui sobre o gestor em relação ao iFix, as tomadas de decisão para manter o fundo pagando um bom dividendo, né? Para manter ele saudável e acima aí da inflação e acima da renda fixa de modo geral. Ele vai explicar nesse primeiro contato aqui com o leitor, tá bom? Então você vai ler, né, que é importante antes de considerar o investimento dentro do MXRF11. Passando aqui, nós temos aí o HSLG11, é um fundo um pouco menor, é um fundo de logística, né, que ele vem aqui subindo de preço nos últimos dias, tá? Ele saiu aqui de uma mínima ali acima de R$ 74, R$ 75 reais, tá? Chegando agora em R$ 91,68, teve uma máxima de R$ 100 reais por cota e uma mínima de 80 aqui nas últimas 52 semanas, tá? Um dividendo baixo em relação aos outros, porque ele é um fundo de logística, ele tem uma distribuição mais sólida, assim como os fundos de tijolo, né? Então ele é basicamente assim, ele é bem parecido com o MAL11, porém um pouco menor. Ele tem aqui apenas 36.400 cotistas, tem uma liquidez mais baixa, R$ 776 mil a cada 24 horas, um P sobre VP descontado. Isso me chama atenção porque ele está assim barato, né? Ele está custando apenas ele deveria estar custando R$ 104 reais, e ele está aqui na casa agora de 91, sabe? Então ele tem muito para onde ir em relação ao preço dos imóveis. Tudo vai depender também da gestão, das decisões da gestão. Então ele significa um leve, entre algumas aspas, risco aqui para você investir, como é o mercado de fundos imobiliários, e também o risco dele não é muito alto, então valeria a pena você investir nele visando a valorização da cota, tá? E obviamente um aumento progressivo aí nos dividendos com essa valorização, tá? Então é interessante se você ter esse fundo imobiliário na sua carteira, né? Ele vem aqui escalando, né? Ele vem subindo cada vez mais a distribuição de dividendos, o que é ótimo também para um fundo de logística, tá? Então descendo aqui nós temos algumas informações, o administrador, que é essa BRL Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários, né? Segmentos imóveis, industriais e logísticos, gestão ativa, obviamente, né? E aqui descendo nós temos mais algumas informações. O patrimônio dele vem crescendo, ele é um fundo um pouco mais recente, ele é de 2020 aqui, né? Então ele é relativamente uma criança dentro do mercado ainda, ele tem muito para onde crescer, muito o que fazer ainda dentro do mercado. Aqui o portfólio do mesmo, né? Os contratos, né? Majoritariamente, a maioria dos contratos acima de 36 meses, o que é ótimo, e o indexador, que é o IPCA, né? Então ele vai render sempre acima do IPCA, ele vai buscar performar acima do IPCA e uma parcela pequena ligada ao IGPM, né? Descendo aqui temos os FIIs, que é o KNCR11, tá? Que é um fundo imobiliário bem interessante que ele tem aqui no seu portfólio, tá? E aqui temos, obviamente, o relatório gerencial, tá? E junto com o relatório gerencial, nós encontramos a gestora desse fundo imobiliário. Nesse caso é a HSI Gestora, tá? Você pode encontrar mais informações no site deles aqui, e aqui você encontra o objetivo do fundo, o que ele vai fazer, como que está os dados, as características do mesmo, né? O que ele busca, taxa de ADM também você encontra, o benchmark, que é de 6,5 ao IPCA, ou seja, ele quer render 6,5 mais o IPCA ao ano, tá? Que é uma boa rentabilidade. Então ele vai explicar
todos os pontos para você aqui, o resultado dele, o que você deve esperar do fundo, quais são os próximos passos e assim em diante. Inclusive ele vai mostrar aqui as fotos dos imóveis e os dados aqui, ó, informações sobre o nome, a área construída e tudo mais, tá bom? Bem legal você ver. E a vacância também, quanto menor a vacância melhor, aqui 0%, 0%, você tem vacâncias aqui 0% e assim em diante, tá? E vai lembrar que a vacância é quanto de um imóvel está vago, né? Então se a vacância está muito alta, significa que temos algum problema ali, ou está em reforma ou está sendo construído, tá? Quanto menor a vacância, melhor, tá bom? E passando aqui, nós temos nosso último fundo imobiliário desse vídeo aqui, que é o nosso queridíssimo KNCR11, né? O Kinea Rendimentos Imobiliários, que hoje está custando apenas R$ 104,29, apenas entre aspas, né? Porque ele vem subindo com muita força, tá? Com um dividendo aqui acumulado de 11,45%, e aqui nos últimos 5 anos nós temos ele novamente buscando a alta histórica, aqui antes da pandemia, tá? Aqui antes da pandemia ele veio aqui nessa sequência de alta, né? Ele veio subindo cada vez mais, teve uma leve correção aqui no ano passado, né? No preço, então eu comprei inclusive um pouquinho mais nesse ponto aqui, nessa região mais baixa, tá? No passado eu adquiri algumas cotas ali e particularmente eu acho esse fundo maravilhoso, porque você vai perceber, tá? Ele tá levemente acima, né? Com o P sobre VP de 1,03, tá? E deveria estar custando 101,20, está custando 104, porque ele tem uma carteira muito robusta, ele é um fundo muito robusto de modo geral, tá? Ele tem um caixa de 51 milhões, ele tem um ótimo número de cotistas, acima de 330 mil cotistas, uma excelente liquidez, acima de 9 milhões por dia, tá? Cada 24 horas. E aqui o último rendimento foi de 0,92 e 23%, resultando em 0,95 centavos por cota, né? Aqui no resultado dele de 5 anos, tivemos aí uma queda forte ali durante a pandemia, obviamente, como todo fundo imobiliário, como toda a economia de modo geral. Um pico em 2022, uma leve correção. Depois ele teve momentos bons e, entre aspas, ruins aqui em 2023. E aqui ele começou com uma leve queda, mas como eu expliquei para você, ele deve ganhar força até o final desse ano e até mesmo ter alguns picos aqui durante o ano, tá? Descendo aqui nós temos mais algumas informações sobre o fundo de papel, gestão ativa, como sempre, tá? Administrador, a Intrag, né? Gestão pela Kinea, obviamente, né? Como está no próprio nome dele, né? O fundo teve início aqui em 2012, já é um fundo aí de 12 anos, vai completar aí 12 anos de existência, né? Temos aqui um patrimônio crescente também, né? Ele vem crescendo aí cada vez mais, se expandindo, deve ganhar ainda mais força esse ano, tá? Algumas informações aí contábeis, né? Descendo um pouco mais, temos ativos LCIs e CRIs que compõem aqui o KNCR11, com ótimos ativos, e descendo um pouco mais, temos o relatório gerencial dele, que é bem robusto, bem completo, vale muito a pena você analisar, né? Ler esse relatório e entender para onde o gestor está indo, qual que é o foco desse gestor, qual que é o norte que ele vai seguir para trazer bons resultados para nós que somos investidores, tá? Então considere ler o relatório do mesmo. Na minha opinião, é um dos melhores fundos imobiliários do Brasil e é basicamente isso. Esse é o meu top 5 aqui para o mês de maio de 2024 em relação aos fundos imobiliários. Lembrando que a nossa economia está cheia de altos e baixos aí, então monte uma carteira diversificada com fundos imobiliários, renda fixa, dentre outros investimentos que eu inclusive discuto aqui nesse canal. Então se inscreva para mais conteúdos como esse aqui, lembrando que todos os links citados estarão aqui na descrição desse vídeo, basta você conferir, inclusive aquele e-book gratuito que eu estou liberando aí para você que é inscrito nesse canal, que acompanha o meu conteúdo aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele gostei, comente aqui abaixo a sua opinião e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais, bons lucros e te vejo em uma próxima.